Olá, pessoal! Tá começando mais um podcast Stay Free. Eu sou a Alana Wendhausen, eu sou a apresentadora desse podcast. E a gente tem hoje uma presença muito especial. Nós queremos falar um pouco sobre acolhimento, né? E nada não, né? Ninguém melhor para falar sobre esse assunto do que o Fábio Morástico, que está aqui com a gente hoje. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre essa temática, contar um pouco da história do Fábio, que é uma história tão rica, é uma história emocionante e ao mesmo tempo ela é muito padrão, né, Fábio? A gente vai acabar falando sobre isso, eu já ouvi muitas coisas do Fábio e é muito interessante como as histórias acabam se repetindo nesse contexto de dependência química, nesse contexto de vícios, né? Então, é com muito prazer que eu tô aqui para estrear esse podcast hoje com o Fábio Morástico. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu queria que tu te apresentasse, assim, queria que tu falasse um pouquinho pra gente quem que tu é e o que que tu faz hoje, né? Porque tem uma história com o Cruz Azul de idas, vindas, mas eu também queria que tu atualizasse a gente, assim, como que tu atua hoje, o que que tu tá fazendo. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a oportunidade, né, o convite recebido, né, para que a gente pudesse estar aqui. Então, com grande alegria, é uma honra poder participar desse podcast com vocês e, de alguma forma, né, com a nossa história, poder impactar ou trazer uma mensagem para as pessoas que acompanham esse podcast tão relevante da Cruz Azul no Brasil, né? E me sinto honrado mesmo. Muito obrigado pelo convite. Então, eu estou na Cruz Azul, né? Na verdade, voltei para a Cruz Azul. Tive um tempo fora da Cruz Azul, mas voltei para a Cruz Azul. E a minha função na Cruz Azul é coordenar uma área que ela já era executada dentro da Cruz Azul, mas agora ela está comigo, essa área. Então eu coordeno a área de assessoramento e apoio às comunidades terapêuticas filiadas à Cruz Azul e outras instituições, porque nós temos aí uma gama de instituições, de comunidades terapêuticas que não são filiadas e que nos procuram, que fazem um contato com a Cruz Azul para que a gente possa de alguma forma assessorar essas instituições. Mas a princípio a gente cuida das nossas, né, dessas 35 comunidades terapêuticas filiadas à Cruz Azul e a gente presta então esse assessoramento a essas instituições. Mas o que seria esse assessoramento, assim, de uma maneira um pouco mais detalhada, Fábio? Então, o assessoramento, a princípio, a gente visa trazer todas as informações necessárias para que essa instituição esteja legalmente funcionando, juridicamente funcionando. Então, esse assessoramento é na parte jurídica, na parte documental, né? A questão da diretoria dessa instituição se está constituída, se os documentos estão regulares. Por exemplo, uma instituição que nos procura e que recebeu uma diligência da vigilância sanitária... Não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, eles vão pedir a orientação da Cruz Azul, então vem para o nosso setor, para a nossa área de assessoramento, para que a gente possa instruir essa pessoa, essa instituição, como que ele vai fazer toda a parte jurídica, documental, na busca então desse reconhecimento, desse alvará sanitário para que ele possa funcionar enquanto instituição. A gente também auxilia num programa de acolhimento, por exemplo, né? A pessoa ou a instituição quer reformular o seu programa de acolhimento. Então nós prestamos também esse assessoramento para essa instituição. Um outro exemplo clássico, numas demandas que a gente recebe, nós gostaríamos de fazer um projeto específico para uma área da nossa comunidade terapêutica. Existe essa possibilidade? Estudamos a possibilidade e assessoramos também essa instituição a escrever um projeto, né, para trabalhar, por exemplo, com as crianças e os adolescentes que estão em torno no bairro dessa comunidade terapêutica. Então, é dessa forma. Tá, mas tu comentou que hoje nós temos 35 afiliadas, mas se eu tenho uma instituição, uma comunidade terapêutica que não é filiada à Cruz Azul, pode entrar em contato, falar contigo, te pedir um auxílio, tu estás aberto para fazer esse trabalho também? Com certeza. Essa é o cerne, né, o encaminhamento que a Cruz Azul faz, né, a demanda que recebe. Então ela nasce para isso, a Cruz Azul nasce como Federação de Comunidade Terapêutica em 1995, se a gente busca na história. Então ela nasce como uma federação de comunidades terapêuticas para cuidar das suas,
né? Então, se se chega uma outra comunidade, uma outra instituição que nos procura e tem uma demanda específica, mesmo não sendo filiada, é a nossa vocação poder auxiliar, poder gerenciar como tá os documentos dessa instituição e, de alguma forma, poder instruir para que eles possam estar legalmente instituída. Ótimo. Então, se tem alguma comunidade terapêutica que precisa de um apoio, que precisa de um auxílio para estruturar um programa terapêutico, para estruturar o seu trabalho, pode entrar em contato contigo. É isso, então. Com certeza, estamos à disposição. Antes, tu falou da tua saída. Ao todo, tu está quanto tempo na Cruz Azul? Somando a saída, não. Eu fiquei... A primeira parte que eu fiquei na Cruz Azul foram 10 anos, né? Cheguei na Cruz Azul em 2013 e fiquei até 2023 e recebi um convite para que eu pudesse ser o diretor de política sobre drogas do município de Blumenau, da cidade de Blumenau. Então, eu não sei se eu digo com dor no coração, com a expectativa, né? Mas eu dei um passo, né? Para que eu pudesse me tornar, então, diretor de política sobre drogas da cidade de Blumenau. Claro, conversei, né, com o nosso secretário, com o presidente da Cruz Azul, com a diretoria da Cruz Azul. Então, eu saí... com tudo conversado, tudo certinho, né? Mas nada assim, Fábio, tu vai e depois volta. Não. Eu vou trabalhar e, enfim, novos ares, novos caminhos, e fui. Foi um tempo bom de crescimento, com muita responsabilidade, né? No cargo que nós ocupamos nesse 1 ano e 8 meses. Então, eu fiquei de abril de 2013 a janeiro de 2025. Então, em janeiro de 2025, nós rescindimos o contrato, não continuamos mais como diretor, né? E aí, a Cruz Azul fez contato comigo de novo e eu com a Cruz Azul, né? Para que a gente desse uma olhada se dava para voltar, se não dava, como encaixar e tal, né? E deu certo, né? Eu conversei com o seu Rolf, que é o nosso presidente, e quero deixar aqui o nosso agradecimento pro Rolf também, uma pessoa fantástica, uma pessoa que sempre nos acompanhou, que sempre esteve por perto. Eu mesmo, longe da Cruz Azul, vamos dizer assim, em outro trabalho, em outra função, eu estava perto porque a gente sempre estava em contato com o seu Rolf, com o Egon também, que é o secretário-geral da Cruz Azul, e com vocês, né? Porque a gente sempre dava uma passadinha lá, tomava um café, conversava. E existiu essa possibilidade, né, em 2025, e me fizeram um convite para que eu pudesse, então, estar à frente dessa área. Esse serviço e essa área já era executada, mas não tinha uma área específica de assessoramento, né? Quem prestava esse serviço, quem ainda faz, e eu tenho um agradecimento a dizer aqui para o Egon, né, que é o secretário-geral da Cruz Azul, que ele sempre me instrui e eu me espelho muito nele, nessas questões burocráticas e jurídicas, nessa demanda que chega de assessoramento para as instituições. Então o Egon já fazia e continua fazendo, e também o Rolf, né, essa demanda chega muito para o nosso presidente. Mas, como eles falaram e falam, a gente não estava dando conta, então nós precisávamos trazer uma pessoa, e esse é o convite que a gente tem para te fazer, Fábio, para que você possa assumir essa área. Então eu volto para a Cruz Azul em 2025. Eu quero aproveitar e fazer essa fala aqui publicamente. Eu sei que as empresas, elas estão muito acostumadas, né, com essa fala e viver essa experiência de não, ninguém é insubstituível. Ok, ninguém é insubstituível, mas as pessoas fazem falta. E no 1 ano e 8 meses que tu teve fora, tu fez muita falta para nós. Para nós foi uma alegria o teu retorno, tá? Em casa também foi uma alegria. Eu quero já aproveitar o gancho, né? Falar de alegria, porque a minha filha, ela sempre dizia nas refeições, né? Refeição em família, a gente conversando e tal. Ela dizia assim, pai, você vai voltar para Cruz Azul. Eu dizia assim para ela, calma, a gente não sabe e tal. Mas assim, a expectativa em casa também era por esse retorno na Cruz Azul. Porque é uma instituição que acolhe de uma maneira fantástica, sabe assim? Ela te dá uma certeza, ela te protege. Então, além de um trabalho,
também é uma vocação estar dentro da Cruz Azul, né? E eu vejo que como instituição, né, nós temos uma liderança que não está apenas preocupada com aquilo que a gente faz ou com quanto a gente produz, mas também está preocupada com a forma como a gente vive e preocupada com a nossa família, né? Com Acho certeza. que isso é a maior graça que a gente tem de trabalhar nessa instituição. Justamente. Fábio, vamos lá, vamos ao que interessa, Bora, tá? vamos lá. Quero saber um pouco da tua história, mas assim, de cara, eu queria saber o que mais te emociona quando tu olha pra tua história, assim, né? Pode pincelar algumas coisas, eu acho até para as pessoas te conhecerem, saber, né, quem que é o Fábio, qual que é essa história do Fábio, mas assim, o que mais te emociona olhando para trás e vendo tudo que tu passou e onde tu tá hoje? Então, eu tenho 50 anos de idade, né? E eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. Tava conversando com a minha mãe esses dias e se passaram 40 anos. Mas quando eu olho para trás, eu não imaginava chegar aonde eu estou hoje, né? Ter caminhado e ter recebido essa bênção de Deus, porque eu vejo que a minha trajetória é a mão de Deus em cada momento, em cada instante, em cada local, por onde eu passei até eu chegar em Blumenau. Não sou blumenauense, eu sou um paranaense, né? Não sou do estado de Santa Catarina, eu venho do estado do Paraná. Eu nasci numa cidade chamada Londrina, uma cidade consideravelmente grande, né? E eu venho de lá para cá porque eu preciso passar num acolhimento. Então, eu sou fruto do trabalho da Cruz Azul, então eu sou fruto de um acolhimento. Eu passei no Serene, né, Centro de Recuperação Nova Esperança. Então, quando eu olho para a minha vida hoje, o que me traz e remete às lembranças é de ter chegado aqui, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, eu sou muito grato pela minha família, sou muito grato pela minha mãe, sou muito grato pelo meu irmão, né? Sou muito grato por pastores, pessoas que Deus usou para que eu pudesse estar aqui, porque eu não conhecia essa cidade, né? E eu venho para cá de uma maneira ruim, difícil, mas ao mesmo tempo foi aqui onde que as coisas começaram a fluir, as portas se abriram, né? E foi acontecendo na minha vida. Claro, de lá já tinha começado a acontecer, mas aqui realmente as portas se abrem e o que começou lá no Paraná está sendo findado aqui, né? Dando continuidade aqui. Tu imaginou de alguma maneira que o uso de drogas e todo esse histórico que tu teve, que nós não queremos focar nisso hoje? Eu acho que até é interessante a gente falar um pouco sobre isso, assim, né? Como Cruz Azul, e principalmente pensando no trabalho de prevenção e prevenção da recaída, a nossa ideia, inclusive nessa entrevista, não é falar do que o Fábio usou, quanto o Fábio usou e o que o Fábio aprontou, e não é focar nesse uso de drogas, mas focar nesse acolhimento e focar na recuperação, porque é isso que é importante, é para isso que a gente trabalha, né? Sim. Então, se tu olha para tua história, em algum momento na tua vida, tu imaginou que o uso de drogas e que toda a desgraça que tu viveu ia te trazer até aqui? Não, na verdade não, porque assim, o começo a gente nunca imagina chegar onde que a gente vai chegar, né? Vou usar a tua palavra, na desgraça, né? Porque no começo é tudo bom, tudo certo, eu consigo, eu vou até onde que dá e tal, né? Mas eu perdi tudo da minha vida eu perdi, tudo. O que sobrou foi minha família, minha mãe e meu irmão, né? Porque meu pai já tinha falecido. E o meu tio, que sempre me ajudou, né? O irmão da minha mãe, e o pessoal lá de casa, né? Então, assim, mas eu nunca imaginei. E aí, eu falei, poxa vida, e agora? O que vai ser da minha vida, né? O que eu vou fazer? Como vai acontecer? Então, Como é que vocês vieram parar no Serene? Em Blumenau, tu sendo de Londrina, como é que foi isso? É uma história muito louca, né? Porque, assim, eu não conhecia ninguém e nada aqui, né? Não tenho parente, não tenho familiar, não tenho ninguém aqui. Mas essa vinda para Blumenau, para passar pelo Serene, é o segundo acolhimento meu. Então eu passei num acolhimento e a gente fala da recaída, né? Então, já pegando um gancho, eu quero dizer para as pessoas que vão nos ouvir que é muito importante a gente trabalhar, né?
a recaída num processo terapêutico e falar da recaída dentro de um processo de acolhimento, né? E a gente precisa fazer uma prevenção da recaída para as pessoas que estão acolhidas. O meu primeiro processo de acolhimento foi em 1997, há 29 anos atrás. Porque a situação que eu estava e do jeito que eu estava era um caminho certo, a morte, ruína, né? Uma pessoa que teve uma educação exemplar da minha família, né? Uma pessoa que teve o total apoio para que eu pudesse estudar, claro, com humildade, né? Porque as coisas eram muito difíceis, não que hoje não é difícil, mas antigamente era mais difícil ainda, né? A mãe saía para trabalhar de manhã, para sustentar a casa, e ela deixava... E ela sozinha, né? Sozinha, porque eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos, né? Então ela sozinha saía para trabalhar, para sustentar a casa, e eu e meu irmão ficavam em casa porque meu avô ajudava a cuidar da gente, e assim, eu tinha tudo para dar certo, mas as amizades, aquela pressão social e aquele círculo onde eu estava, né, no meu bairro, da minha referenciamento, me prejudicou e me influenciou para que eu pudesse fazer o uso da substância, né? Então foram anos difíceis na minha vida, né? Os últimos 3 anos mais difícil ainda, dos 18 aos 21, mas eu ingressei fazendo uso já muito cedo na minha vida. Mas os últimos 3 anos foram os anos mais difíceis porque eu conheci drogas pesadas e aí isso prejudicou. Então assim, era ruína, era desgraça e era morte. Mas um dia eu cheguei em casa, tava rolando uma festa em casa de aniversário de casamento do meu tio. E eu já estava fora de casa uns 3 dias, uns 4 dias. Não tinha celular na época, né? E assim, a minha mãe sempre preocupada, porque quando eu chegava em casa 3, 4 dias fora, ela orando, ela querendo saber onde que eu estava, intercedendo por mim, preocupada, né? Tu tinha quantos anos? Eu tinha... Nessa ocasião? 19, 20, de 18 a 20. Sim. Foi os anos mais difíceis. Porque eu busquei acolhimento com 21, né? Então de 18 a 21 foram os anos mais difíceis. E aí, nessa festa, eu falei, a ideia minha naquele dia era acabar com essa festa, era um sábado, e eu acabei com a festa, mas não quebrando nada, eu pedi ajuda, eu gritei por socorro e falei para eles, não dá mais, eu preciso que vocês me ajudem, porque eu não tenho mais nada, olha o jeito que eu estou, né? Então eu me lembro que minha mãe, desesperada, veio e me abraçou, meu tio estava do lado, e ele falou, não, nós vamos te ajudar, você não sai mais de casa, a gente vai te ajudar. E a partir daquele momento, eles começaram a buscar ajuda. E ela conheceu uma senhora chamada Rosa, que tinha uma amiga que o filho dela já tinha sido acolhido numa comunidade terapêutica. Ela passou o contato para minha mãe fez o contato com o Servim, Centro de Recuperação Vida Nova, em Rolândia, que também é filiada à Cruz Azul. É uma comunidade terapêutica, um centro de recuperação. Minha mãe fez todo o movimento, né? Ligou para lá, viu como é que se fazia, marcou entrevista, e eu fui para lá para fazer a entrevista e deu certo. Eu fui acolhido nessa comunidade terapêutica em 1997. Então, o caminho, né, percorreu dessa forma. Agora, olhando para trás, para essa história, eu vejo que foi a mão de Deus conduzindo cada situação e cada momento desse. Mas então tu fez um acolhimento no Servim, tu ficou quanto tempo no Servim? Tu teve uma recaída e aí depois tu veio pro Blumenau? Sim, por isso que eu destaquei, e a gente precisa falar da prevenção da recaída. A Cruz Azul trabalha essa questão dentro dos grupos de apoio mútuo ajuda. Eu estou numa área específica que é o assessoramento às comunidades terapêuticas, então eu tenho muito contato com comunidade terapêutica. Mas existe uma área na Cruz Azul que é a área de grupos de apoio e mútuo ajuda, que eles trabalham a questão da prevenção da recaída. Por quê? Porque nesses grupos de apoio, os familiares estão lá. Os acolhidos que estão num processo terapêutico, eles participam dessas reuniões. E o pós-acolhimento também participa, porque os grupos de apoio ele faz a manutenção para que eu possa dar conta da minha vida, porque assim, é muito delicado quando eu saio de uma comunidade terapêutica, porque eu preciso colocar em prática o que eu aprendi em 6 meses. Então eu tenho a pressão social, eu tenho o meu bairro, eu tenho os velhos amigos e eu tenho toda aquela questão, né, da minha memória química que ela é ativada, por mais que eu não queira, mas
Talvez num horário, talvez num cheiro, talvez num pensamento, talvez num local específico, eu já me lembro do tempo da ativa. Então, o grupo de apoio, ele trabalha essa questão da recaída, que é muito importante. E eu passei por esse processo. Então, assim, para mim, hoje eu entendo que foi importantíssimo, doeu para mim, doeu muito eu afastar da minha casa, da minha mãe, da minha família, do meu irmão, das pessoas que eu amo, onde eu aprendi a jogar bola, da minha escola, sabe, de tudo. Mas foi preciso. Foi preciso porque senão eu não estaria aqui falando contigo hoje. Eu não estaria trabalhando na Cruz Azul hoje. Eu não teria uma família hoje. Então, assim, foi dolorido. Eu aprendi na prática, na dor, mas foi preciso eu riscar do mapa a minha cidade natal, o meu bairro, aonde eu nasci. Eu vou lá hoje? Vou lá, passo minhas férias com a minha mãe e eu não fico lá. Hoje, claro, eu poderia ficar, já se passaram muitos anos, mas no começo eu tentei, eu não conseguia. É pontual, as tuas idas, elas são pontuais. Sim, então a minha recaída se deu lá porque eu saí do Servim com ideia de trabalhar, de conhecer a Europa. Eu tinha um amigo fora do Brasil, né? Trabalhava em Portugal, vivia em Portugal. Ele fez um convite para mim, mas eu não consegui chegar em Portugal, porque eu voltei para o mesmo bairro, para a mesma cidade, para o mesmo ambiente, e isso me trouxe a lembrança e fez para que eu pudesse recair. Então isso acontece. A gente precisa cuidar. Quanto tempo, só para eu entender, assim, tu saiu do Servim com a ideia de ir para a Europa. Certo. E aí, quanto tempo da tua saída do Servim até a tua recaída? 6 meses, foi muito rápido, foi muito intenso. O meu tempo de dependência de uso era muito intenso. Eu sou muito intenso, eu sou uma pessoa que é 880, eu sou essa pessoa, né? Eu me dou muito, né? E na dependência química isso me prejudicou porque eu ia e me afundava mesmo de cabeça. Então, o que eu construí em quase 5 anos, 4 anos e meio, né? De Servim, de 97 a 2002, 5 anos. Eu trazendo o tempo de acolhimento também, que foi na construção, né? Eram 11 meses de acolhimento. Eu perdi em 6 meses. Isso que tu traz é muito interessante, porque isso está, acho que bastante sólido na ciência hoje, do quanto a ambiência, ela tem força, né, em uma pessoa. Então, o clichê, né, da dependência química, da recuperação da dependência química, é mudar hábitos, lugares e pessoas. Sim. Né? Então, mudar lugares é de uma contribuição gigantesca. Eu não estou dizendo que se você mudar de cidade, pronto, está resolvido. Mas tem uma contribuição nisso, né? Porque você precisa mudar os hábitos e é muito difícil você mudar hábitos, você mudar pessoas. Como é que você vai? Talvez você cresceu com amigos de infância jogando bola que acabaram, querendo ou não, iniciando o uso de drogas com você. Como é que você vai de uma hora para outra dizer não vamos conversar mais? Isso tudo é muito difícil. Então, essa saída, esse processo de recuperação, ser fora da cidade da pessoa, talvez uma reconstrução de vida num outro lugar, é algo interessante. Detalhe, né, Fábio? Isso por si só não salva ninguém. Não. Né? Se eu tenho uma pessoa que está no uso de drogas, que está recaída, eu vou mudar de cidade, pronto, e as coisas se resolvem dessa forma. Isso não é verdade. Isso é só uma contribuição. Né? Então a gente tem várias contribuições aí. Além da mudança de cidade, o que mais tu precisou mudar na tua vida? Olha, eu precisei mudar de cidade, eu precisei ter um novo ciclo de amizade, eu precisei buscar uma comunidade cristã para que pudesse me acolher, para que eu pudesse ter força. Eu precisei cuidar da minha parte espiritual, que isso é muito importante. Eu constituí uma família onde eu busquei proteção. Então, todos esses, o que eu acabei de falar aqui são fatores de proteção. Locais, hábitos, costumes, horários, ciclo de amizade com quem eu ando. Eu gosto muito de jogar futebol, né? Eu nasci num bairro que tem vários jogadores de futebol, pessoas que... Eu cresci no meio do futebol. Só que o ambiente do futebol onde eu participava me levava a fazer uso de substância. Hoje eu continuo jogando, mas eu jogo com pessoas que também não fazem uso de nenhuma substância. Então eu estou num ambiente protegido. Né? E a comunidade terapêutica, a resolução 01/2015, ela diz que a comunidade terapêutica tem que ser um ambiente
ambiente ético, mas um ambiente protegido. Então, eu precisava e preciso de proteção. A comunidade terapêutica me passou proteção, a minha família me passa proteção, a Cruz Azul me passa proteção, o ambiente onde eu frequento me passa proteção. Eu tenho que estar protegido e não vulnerável a fazer uso de substância. É engraçado, né? Porque, de novo, são sempre contribuições, não tem nada que defina. Porque tu falou assim, mas eu jogava futebol com a galera lá em Londrina. Mas existe uma diferença de você jogar futebol com uma galera que depois vai sair pra beber cerveja, pra encher a cara, né? Uhum. Que é muito tradicional. E existe uma diferença de você jogar futebol com uma galera que é abstinente, que talvez é cristã, é crente e tal, né? E a galera se reúne e até faz um churrasquinho uma vez ou outra, mas não tem álcool. São contextos totalmente diferentes e os dois são de esporte. Sim, né? Sim. Nós temos uma patota, nós temos uma galera que joga futebol e que a grande maioria das pessoas que estão são pessoas que passaram num processo de acolhimento e que hoje buscam a sua abstinência e vivem em sobriedade com a sua família e tal, e levam uma vida bacana. Hoje, na tua apresentação, tu acabou não citando isso, mas tu é formado em serviço social. Sim. Tu acabou estudando e se formando e fazendo muitos cursos, mas eu sei que nem sempre foi assim. Não. Como é que foi esse processo de educação na tua vida? Olha que interessante, eu vou falar da minha graduação, mas antes eu me lembrei de algo bem interessante. A minha primeira capacitação que eu fiz na área da dependência química foi em uma cidadezinha chamada Araçariguama, em São Paulo, né? E eu estava trabalhando nessa comunidade terapêutica, né? E a partir dali, eu comecei a me interessar, voltar a estudar, porque quando eu chego para passar num programa de acolhimento em 1997, eu estava no 8º ano com 21 anos de idade. Então, a dependência química, ela não só destrói a pessoa no físico, mas ela te destrói nas outras áreas da sua vida também, né? No emocional, no psicológico, nos estudos, enfim, em tudo. E aí, eu recebi um convite, eu terminei meu tempo, fiquei como voluntário, fiquei como estagiário e recebi um convite para que eu pudesse ser contratado para trabalhar nessa comunidade terapêutica, né? E eu falei, sim, quero, né? E comecei a trabalhar. Então, o meu primeiro trabalho registrado, depois que eu passo num programa de acolhimento, né, é dentro de uma comunidade terapêutica. Quando eu estou lá dentro, me dá vontade de estudar através dessa capacitação que eu fiz em São Paulo. Eu fiz um curso técnico em dependência química. E aí eu chego para o gestor, para o presidente dessa comunidade terapêutica, que era o coordenador da primeira fase, um pastor chamado Manfred Gumbel, que ficou 50 anos no Brasil como um missionário, ajudando, ele é fundador, ajudando pessoas que tinham o problema na área da dependência química, e ele é o fundador desse centro de recuperação. E o pastor falou assim, filho, corre atrás, vai estudar então. E eu saio dessa comunidade terapêutica numa segunda-feira de manhã, e do lado, vizinho nosso da comunidade terapêutica, tinha uma escola. E eu falei, eu vou lá nessa escola que eu quero voltar a estudar. Mas era o mês de março. E... Já tinha começado o semestre? Sim, já tinha começado o ano letivo, porque começou em fevereiro, depois do carnaval. E eu converso com o pessoal lá e eles, não, você tem que falar com a secretária. Eu falei, vou lá na sala da secretária. Bati na porta dela, pedi licença. Em 5 minutos eu contei a minha história pra ela. Ela falou, tá, mas e tu queres o quê? Eu falei, eu quero voltar a estudar, me dê uma oportunidade. Ela disse, esse ano não tem mais a condição de você estudar, porque o ano já começou, você não vai conseguir acompanhar o pessoal, mas no ano que vem você volta. Eu disse, não, eu acompanho e tal, conversei. Ela falou, não, desse ano não tem mais. E eu saí frustrado dali, triste. Cabeça baixa, e voltei para a comunidade terapêutica, que era vizinha, né, de muro assim. Quando eu dobro a esquina, essa mulher, ela começa a me gritar, ela vem correndo e começa, ei, espera aí. Eu não sei o nome dela, mas era uma japonesa, uma senhora, e ela dizia assim, espera aí que eu preciso falar contigo. E ela trazia uma folha na mão e balançava aquela folha, eu dizia assim, poxa, o que tá acontecendo com essa mulher? E parei, e ela chegou perto de mim assim, puxando o fôlego, né? Ela disse, eu não sei o que aconteceu, mas a tua história me impactou de um jeito tão grande que depois que você foi embora, não sei que Deus que você serve ou em quem você acredita, mas vinha uma voz no meu ouvido e dizia assim, deixa ele estudar.
Até 5 horas da tarde, tu que tem que me trazer essa relação de documentos, a vaga é tua e quero ver se você vai acompanhar o pessoal. Desde então, eu nunca parei mais de estudar. Porque eu digo que é um presente de Deus. Então a comunidade terapêutica, as literaturas diz que é, né, uma instituição extra-hospitalar, que trabalha com acolhimento voluntário, né, que a convivência está fortalecida entre os pares, que trabalha um desenvolvimento de habilidade socioemocional, que busca abstinência e reinserção social. Então ela é muito mais do que está escrito nas literaturas. Ela dá oportunidade para as pessoas que querem uma vida diferente. E a oportunidade do meu estudo voltou nesse dia e foi bem pontual. A partir dali, eu não parei de estudar. Fiz meu ensino fundamental, ensino médio, daí vim para Blumenau, terminei meu médio no SEJA, fiz uma faculdade de serviço social, fiz uma pós-graduação em dependência química, fiz uma faculdade em educação física, estou fazendo uma outra agora, um bacharelado, né? E é isso, a oportunidade acontece e vem dentro das comunidades terapêuticas. Mas para isso você precisa estar preparado, né? E com o coração aberto, né? Então assim, é um preço que se paga? Claro, nada é fácil, mas a gente precisa poder fazer a nossa parte também, né? A comunidade terapêutica faz a dele, eu preciso fazer a minha e Deus faz a dele, né? Ai, essa fala é tão grandiosa e ela tem um poder tão grande, Fábio, porque eu percebo muito isso no nosso público, assim. Tem muitas pessoas que acham que o fato de terem um histórico de uso de drogas já capacita elas para trabalhar nessa área. E isso não é verdade. O fato de você ter a experiência não é uma capacitação. A gente precisa estudar, né? Nós fazemos parte de um movimento na prevenção, as comunidades terapêuticas que precisam desse trabalho técnico, né? A ideia não é que a gente vire um serviço exclusivamente técnico, até porque nós temos a nossa essência. A questão da espiritualidade, do tratamento entre os pares, isso tudo está na essência das comunidades terapêuticas. Mas nem cá, nem cá. A gente precisa encontrar o equilíbrio nesse sentido. A gente pode ser humano e ter a capacitação técnica ao mesmo tempo. Eu vejo que essa é a nossa maior força. E precisa, né? Durante minha trajetória em comunidade terapêutica, são 14 anos, né? Dentro de comunidade terapêutica, nessas duas que eu recebi o acolhimento e que eu fiquei trabalhando, né? O que acontece, eu preciso voltar a estudar e quero voltar a estudar e preciso fazer uma faculdade, mas eu trabalhei sempre no pátio como monitor. E dizia, eu vou ser monitor a vida toda. Até um dia que um gestor, o nosso diretor, falou, Fábio, eu quero mais de ti. Eu quero mais de você, tu tens um potencial. Então, assim, o gestor, a equipe técnica, ela tem um papel fundamental também de motivar as pessoas, os monitores que estão dentro da comunidade terapêutica. E através dessa injeção de ânimo, de motivação, eu falei, eu vou buscar. E eu vou fazer. Então, eu escolhi uma graduação, me formei, né? Mas me espelhei nesse diretor, que era o nosso diretor, essa pessoa que estava à frente, né? Sempre me motivando. Acho que até pra gente já ir se encaminhando pro final desse primeiro bloco, que você trabalhar no pátio, como tu trouxe essa expressão, né? Que isso seja uma escolha. E não que você esteja ali por limitação, né? Então que você... Nossa, o que eu realmente sonho para as pessoas que têm essa questão da dependência química, que tem o transtorno por uso de substância, é que se talvez ela está trabalhando numa comunidade terapêutica no pátio, como o Fábio trouxe a expressão, né? Que parece o trabalho mais, né, mais tranquilo e que não precisa de conhecimento técnico. Que ela faça isso porque ela quer estar ali, porque ela vê que a importância desse trabalho e não por uma limitação, porque ela não estudou para fazer mais ou porque ela não possa fazer mais. Que isso de fato seja uma escolha. E isso depende da pessoa, obviamente, né? Fábio, a gente vai então finalizando esse primeiro bloco. A ideia era conhecer um pouquinho da tua história, conhecer um pouquinho desses aspectos do acolhimento, mas a verdade é que a gente tem uma surpresa agora e a gente dividiu esse momento em 2 partes e a gente tem uma convidada super especial que já vai chegar aqui com a gente. Oi, Francisco, tudo bem? Está abatido. Oi. Problemas com meu sobrinho. Ele se envolveu com drogas e toda a família está arrasada. Qual a situação dele? O pior já passou. Conversamos com ele, mas temos medo da recaída. O mais importante é que ele queira e aceite ajuda. Se ele não está em crise, provavelmente não vai precisar de internação.
Passará por uma avaliação médica prévia e será encaminhado para acompanhamento ambulatorial. E assim que for liberado, poderá aderir a um programa de tratamento em uma comunidade terapêutica. Isso não é a mesma coisa que internação? Não. Existe a Lei número 13.840, de 2019, que determina uma avaliação médica prévia. Ele só será internado em uma unidade de saúde ou hospital se o médico indicar e não houver mais recursos fora do hospital. Ah, então levamos ele a uma comunidade terapêutica. Calma, antes é preciso ter alguns cuidados importantes. E quais são eles? A comunidade terapêutica precisa estar licenciada pela Vigilância Sanitária. É uma garantia de que o local foi fiscalizado. A comunidade terapêutica deve ter um responsável técnico titular e um substituto, além de profissionais capacitados. Essa licença garante a existência de regras de higiene, organização e infraestrutura adequada para o acolhimento, como alojamentos, refeitório, cozinha e lavanderia coletiva, e áreas destinadas a atividades, conforme RDC número 29 de 2011 da Anvisa. E o que mais eu preciso saber? As comunidades terapêuticas devem apresentar para a vigilância um plano individual de atendimento, ou seja, explicar como é o acolhimento e a terapia aplicada, as regras da casa, entre outras. Isso tudo é registrado em contrato firmado entre o residente e a comunidade terapêutica. Sempre que possível, a família participa da terapia junto com o residente. É importante entender que a permanência nessa comunidade é voluntária e a qualquer momento ele pode deixar de participar. E se ele tiver alguma crise? Muitas vezes ele fica inquieto, nervoso e agressivo. Se isso acontecer, a comunidade vai levá-lo a um serviço de saúde ou a um hospital de referência para que seja atendido e tratado. Quando ele receber alta, pode aderir novamente ao tratamento até o final. Entendi. A vigilância fiscaliza, orienta e regulamenta o funcionamento. Mas o residente e a família devem seguir as regras da comunidade terapêutica fazendo a sua parte. Isso, Francisco. Se tiver mais dúvidas, procure a unidade de saúde do seu bairro ou município. Lembre-se, trata-se de um acolhimento que busca auxiliar a recuperação e a retomada da vida social da pessoa. A gente está de volta depois de um pequeno intervalo aqui para fazer alguns ajustes, porque a gente tem nesse segundo bloco uma convidada super especial. Antes de começar a conversar com ela, eu quero te apresentar, talvez, te falar, te relembrar, não sei se você já ouviu falar da Cruz Azul Store, mas é um canal de venda dos produtos da Cruz Azul. A gente tem camiseta, livro, canecas, alguns produtos com a marca, não especificamente da Cruz Azul, mas com a marca Totalmente Livre, que é uma expressão, uma marca que a gente usa justamente para falar dessa vida de abstinência, dessa vida de ter, né, uma cabeça e ter uma mente de fato livre de qualquer uso de substância. Então, se você estiver interessado nas nossas camisetas, nos nossos produtos, você pode encontrar eles tanto no Instagram, que é Cruz Azul Store, ou também no site da Cruz Azul, tá? Vamos retomar, então, esse segundo bloco, e para isso a gente tem uma convidada super especial, que é a dona Ivone, que é a mãe do Fábio, e a gente trouxe ela aqui direto do Paraná, né, dona Ivone? Tá em Blumenau, passeando, visitando, e a gente achou que não podia perder a oportunidade, sabe, de conversar com uma mãe que já passou por todo o desespero, por toda a angústia, por todas as dificuldades, e trazer um pouquinho disso para as pessoas, até para a senhora poder contar um pouquinho da história e poder dar esperança para outras mães. Como mãe de 2 menininhos, vou dizer para a senhora que eles são pequenos, eles têm 6 e 4 anos, mas o meu coração já vive angustiado. Então eu ainda não faço nem ideia, né, do que me aguarda, mas eu sei que não é fácil. Tá? Queria pedir para a senhora se apresentar, queria pedir para a senhora falar um pouquinho, né? Pelo que o Fábio contou, a senhora ficou viúva bastante cedo, com 2 filhos. Como é que a senhora se virou? Como é que a senhora conseguiu criar os 2? Como é que foi isso, dona Ivone? Olha, foi muito difícil, porque a luta foi muito grande. Mas eu venci, porque a gente foi à luta, fui trabalhar, fui lutar. A senhora trabalhava com o quê? Eu trabalhava com lanche, comecei a trabalhar com carrinho de lanche e levava os 2 junto comigo, quando um ia para aula de manhã e outro ia à tarde. Então, quando o de manhã estava comigo, daí ele ia para a escola, aí quando o Fábio, que era o Fernando, aí quando o Fábio chegava
à tarde. Aí o Fernando vinha para a escola e o Fábio ia trabalhar comigo. Então, os dois foram companheiro meu. Vocês eram pequenos, Fábio. Quantos anos vocês tinham nessa época quando teu pai faleceu? Eu tinha 10 anos quando meu pai faleceu, em 1985, e meu irmão tinha 5 para 6 anos, né? Foi um momento muito difícil na nossa vida, eu me lembro. A mãe, vendedora ambulante, né? E ela nos sustenta, né? A casa com a venda do lanche que ela vendia, desse carrinho de lanche, né? Mas, assim, momentos difíceis, mas momentos de aprendizado também e de muito companheirismo, né? E de força mútua, né? Entre os três que estavam em casa, né? Porque sobrou os três, né? Na verdade, tinha o auxílio, né? Do irmão da minha mãe, daqui a pouquinho ela vai falar dele, né? Do nosso tio, que a gente considera como pai, mas que também nos ajudou bastante, né? A superar. Dona Ivone, eu queria saber da senhora, assim, como é que é, né? A senhora ficou viúva muito jovem, com os dois. Pelo que eu entendi, a senhora lutou muito para sustentar eles e para manter as pontas dentro de casa, com algum suporte ali, mas pouca ajuda, não ajuda adequada, pelo que eu estou entendendo, né? Sim. Como mãe, como é que foi ver o Fábio se perdendo nessa vida? Como é que foi ver o próprio filho indo para o uso de drogas, passar dias perdidos? Como é que é isso, Dona Ivone? Olha, é muito difícil, porque quando eles pequenos, menor, então eles ficavam perto de mim. Aí teve o ensinamento, teve a igreja, né? Que eu dou graças a Deus à igreja também, porque a igreja, tudo que você ensina para o filho de pequeno, ele vai pôr na mente dele. Um dia vai... Ele pode desviar, mas uma hora ele volta, né? Ele vai voltar. E daí, eu, como tinha só eles dois, né? Fiquei desesperada, mas eu não tinha como fazer. O que fazer? Aí, conversando com uma amiga minha que nós tínhamos um sindicato do carrinho de lanche, sabe, dos ambulantes. Uhum. Aí, eu conversando com ela, ela era muito amiga minha. Ela era secretária desse sindicato, Isso, né? Ela era secretária. Aí, ela falou assim, vendo esse lado teu, veio algo na minha mente que eu posso talvez te ajudar. Daí eu disse, como? Ela disse, eu tenho uma amiga que tem um filho que passou, tá lá no Servim. E esse Servim é uma casa de recuperação, assim, né? Daí eu disse, mas como que eu vou conseguir? Ela disse, eu vou encontrar essa minha amiga, vou conversar com ela e vou trazer o contato de lá para você. Daí eu falei, então tá bom. Dado aquele momento em diante, eu consegui já ficar feliz, né? Porque eu falei, tem alguém já me ajudando. Uhum. Aí ela foi e trouxe o telefone. Ela pediu para essa amiga, a amiga deu o telefone do Servim para ela e ela trouxe para mim. É muito legal isso que a senhora está falando, porque às vezes a gente percebe, né? Existe toda uma vergonha nesse mundo da dependência química. Então, o dependente químico tem vergonha de pedir ajuda. Os pais, o pai, a mãe, a família tem vergonha de falar sobre esse assunto, né? Porque as pessoas vivem de maneira muito isolada, acham que só acontece com ela, né? Consigo. E é muito legal a senhora falar isso, porque a gente precisa falar. Óbvio que a gente precisa saber para quem que a gente pede ajuda, mas a gente precisa pedir ajuda para as pessoas. Então, eu posso falar, eu posso contar com as pessoas, eu posso falar para o meu superior de algo que está acontecendo na minha casa, eu posso contar para um amigo de algo que está acontecendo na minha casa, porque, né, querendo ou não, o Senhor até usa essas ferramentas para nos ajudar, para nos acessar e para nos dar esperança, né? Sim. E eu vou dizer para você, o meu filho, esse que está ao meu lado, que é o Fábio, ele aceitou assim sabe? O momento era muito difícil também, né? Ele aceitou. E como ele aceitou, para mim buscar e para o meu irmão, que a gente morava junto, foi bom. Para minha cunhada, sabe? Foi bom, porque daí ele aceitou. Então, como ele aceitou, nós três pudemos ajudar ele, né? Eu tentei.
Eu tentei, né? Antes de pedir essa ajuda, eu tentei de algumas outras formas, do meu jeito, lutando com as minhas armas. Só que eu não conseguia. Conseguia ficar 10 dias, 15 dias, uma semana, um mês talvez, mas eu recaía. Então eu me afundava cada vez mais. E dizia para mim mesmo, eu vou superar, eu vou conseguir. Mas cada vez que eu olhava para minha trajetória, eu estava mais afundado. Até chegar ao ponto de pedir ajuda para ela, né? Porque eu não conseguia mais, não tinha mais força. Tudo que eu tinha já tinha ido embora, né? Então foi o dia que realmente eu pedi ajuda para ela, né? Como eu falei, né? Estava tendo uma festa e ela disse, não, eu vou te ajudar. Mas ela já estava em contato com essa amiga dela, né? Que já sabia da história porque ela já dizia lá, né? No trabalho dela, olha, eu preciso de ajuda, meu filho tá assim, tá desse jeito e tal, né? Então eu imagino um coração de uma mãe, de um pai passando por esse processo. Vergonhoso, como você falou, né? Não quero falar, o que eles vão achar de mim, ao rótulo, a maneira pejorativa que vai ter, vai me olhar diferente, mas é preciso colocar para fora, é preciso pedir ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Em algum momento, a senhora se culpou por tudo que aconteceu com o Fábio? Por essas decisões que ele tomou? Não, eu vou dizer para você, eu tenho minha assim que não, culpa minha não, porque eu sempre tive eles dentro de casa, sempre mantive eles na escola, sempre na igreja, e assim, sabe, sempre ensinei coisa boa, mas acontece que aonde a gente viveu, tinha era muito menino. Era Influência, muito né? influência, era muito menino que brincavam um com o outro, sabe? E naquele convívio, ele, né? Na pressão social. Na pressão social, ele foi. A senhora sempre trabalhando. E eu sempre trabalhando. Porque a senhora conseguia levar eles, mas também isso foi até uma Isso. idade. Teve um determinado ponto que já não conseguia mais levar junto. Isso, aí eles ficavam comigo no trabalho, mas daí eles foram crescendo, né? Foram crescendo e foram se soltando. Então, quando o filho começa a tomar decisão tomar uma sozinho. decisão de escola, por exemplo, estudar à noite, vamos supor assim. Então já a mãe ela não pode ficar agarrada no filho, né? Mas eu vou falar para você, eu tive muita vitória, porque a partir do dia que meu filho foi pro Servinho, a vida nossa mudou. Aí teve uma recaída que ele falou, mas essa recaída o pastor tornou nos ajudar, que esse pastor que ele falou foi o segundo pai dele. O Servinho é uma segunda casa, é um segundo lar. O Serene é um segundo lar, né? É um lar. Para a mãe, para o pai, se soubesse o que é uma casa de recuperação, eles vinham correndo trazer e ajudar. Interessante, ela me fez lembrar agora de um episódio. Na minha recaída, em 2002, eu queria voltar para o Servinho. E eu fiz o contato, ela pediu, liga pro pastor, busca de novo, olha que você perdeu em 6 meses o que você tinha construído, né? Eu falei, tá bom, eu vou ligar, a senhora quer que eu ligo? E eu assim, naquela deprê, no fundo do poço mesmo, não queria ver ninguém, queria me isolar num quarto escuro. Eu falei, eu vou ligar. Liguei, o pastor me atendeu. Pastor, me dá mais uma oportunidade, eu quero voltar, deixa eu ingressar de novo, eu faço todo o processo. Ele disse assim, meu filho, como você vai voltar pra cá? Ele me chamava de filho, a intimidade que a gente tinha. Como é que você vai voltar pra cá? Você conhece todos aqui, cada canto, cada lugar, tudo você conhece aqui. Mas eu vou te mandar para um lugar melhor do que esse. Eu falei, pastor, o senhor tá brincando comigo, melhor do que o Servinho não tem. Ele falou, tem, acredita. E se chama Serene, que fica em Blumenau. Aí começa a minha história em Blumenau. Quando ele falou Blumenau, eu falei, mas eu não conheço ninguém em Blumenau, pastor, o que eu vou fazer em Blumenau? Ele falou, eu conheço. E eu sei para onde eu tô sugerindo para você ir, porque eu confio nessas pessoas. E lá tem um lugar melhor do que o Servinho. Então a humildade dele, de dizer que tinha um lugar melhor, de que ele estava me encaminhando, fez com que eu pudesse cada vez mais acreditar nele. Ele falou, vai. Então ele fez todo o trâmite, todo o meio de campo e me passou o contato do Serene e falou, você vai falar com essa pessoa, porque eu já falei, e se você não tiver a grana
para você chegar, comprar a passagem, você me liga que eu também vou te ajudar. E aí ela entra, né? Porque daí ela, mãe, eu preciso do dinheiro para me ir e tal. Então, assim, sempre me ajudou, sempre me apoiou, sempre fez questão de que eu pudesse me capacitar e fazer curso. Ela pagou o primeiro curso que eu fiz, ela pagou 50% do curso lá em São Paulo, que eu disse. Querida! E o Servinho pagou os outros 50%. Então, a minha história começa em 2002, através dela dizendo que eu precisava mudar, de que eu tinha que dar mais um passo, sair daquele jeito que eu estava, e do pastor Gumbi que falou, não, eu vou fazer o meio de campo. Então a minha história começa aqui em 2002, por isso que ela disse que o Serene também é minha segunda casa, porque eu fui acolhido e realmente o Manfred, né, o pastor, ele tinha razão. Que lugar abençoado que é o Serene, né, o Centro de Recuperação Nova Esperança, que fica em Blumenau, da Itopava Central, né? É legal isso, porque isso não necessariamente é sobre o lugar, né? Essa casa é melhor que a outra. Mas isso tem muito a ver com o momento também. Naquele momento, vir para Blumenau, para o Serene, era o melhor para ti. E segurança, né? Porque assim, mesmo no uso, eu tinha medo. Medo, assim? Medo da morte, medo de perder, medo de ser assassinado, medo sabe, de tudo. Eu tinha um medo no uso, né? Eu fiz uso, fui dependente químico durante muitos anos da minha vida, infelizmente. Né? Digo isso, né? Não com alegria, com tristeza no coração. Eu fui dependente químico e graças a Deus eu conheci comunidade terapêutica, porque foi dentro de uma comunidade terapêutica que eu aprendi a valorizar as pessoas que estavam à minha volta, né? Fazer do jeito diferente, acreditar e ter a certeza de que eu posso viver uma vida sem fazer uso de nenhuma substância, né? Mas eu tinha muito medo. E a comunidade terapêutica me passava proteção e me passa proteção. E eu precisava de proteção. Então, quando eu chego em Blumenau em 2002, né? Sem nada, na lona, tinha perdido tudo de novo, mas a esperança existia, né? Um bilhetezinho para me chegar dentro do Serene, né? O contato, que ônibus que eu tinha que pegar, eu me lembro, eu passo na rodoviária de Blumenau, parece que passa um flash, um filme do ponto de ônibus, eu chegando com aquela mochila daquele jeito, eu indo pro terminal do aterro, pegando o ônibus, chegando lá e Deus conduzindo da melhor forma possível. É louco isso que tu trouxe, Fábio, porque às vezes a gente olha para um dependente químico na rua, recaído, usando, né? Essa pessoa que tá nessa vida louca, assim. E a gente acha, não é fácil. Não quer mudar de vida. Não é fácil estar recaído. Não é fácil viver nessa pressão que tu traz, né? Uhum. De, eu tô devendo pra alguém, como é que eu vou me virar com isso? Porque a pessoa sabe que ela tá errada, ela sabe que aquele não é o melhor jeito de viver. Mas ela não consegue, não é fácil viver recaído. Do mesmo jeito como não é fácil viver abstinente, né? Uhum. São vidas, você precisa tomar escolhas difíceis, tanto recaído quanto abstinente, né? Sim, e uma das escolhas é pedir perdão pra família, porque quantas pisadas na bola, quantas coisas erradas que eu fiz para ela, né? E agora, como que eu vou acertar a minha vida? Porque eu tô lá acolhido, ela tá em casa trabalhando, mas eu tenho que me acertar porque eu fiz coisa errada, eu não queria, mas para sustentar o meu vício eu precisei fazer coisas que eu não faço e nunca fiz. E aqui, eu tenho um dos maiores presentes meus, estão aqui. Eu tô com a minha carteira de trabalho e eu tenho registro nessa carteira de trabalho em 2 comunidades terapêuticas que me mostraram, né, que é possível. Então, eu trabalhei em 2 comunidades terapêuticas, mas além disso, eu encontrei dentro da minha carteira de trabalho um bilhete que eu escrevi para ela. Na verdade, esse bilhete aqui é a resposta dela para minha carta que eu tinha enviado para ela. Quando tu estava em Blumenau? Não, no primeiro acolhimento, em 1998. Ela tá datada aqui, ó, Londrina, dia 28/12/1998. Há 29 anos atrás, esse bilhete. Eu carrego comigo, porque na hora... Que tesouro esse bilhete. Porque na hora que eu tento... Eu tô meio desanimado, tô triste, eu leio esse bilhete e isso me anima. Porque é resposta
do meu pedido de perdão que eu passo para ela. Então, eu dou o meu pano de fundo para ela, um feedback de como está o meu dia dentro do Servim, do meu tempo lá dentro. E na carta que eu escrevo para ela, eu digo assim: mãe, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. Só que se você for analisar e ler esse bilhete, nenhuma vez ela diz da situação que ela tá, como ela tá passando. Ela sempre fala de outras pessoas. E ela é tão forte, e essa força que ela tem passou para mim. Eu falei, não, eu preciso ficar até o final e vencer. Então aqui tá a prova, né, de que a família também faz parte, tem que fazer parte desse processo de restauração, de acolhimento, né, de superação da dependência química. A senhora é casca grossa, hein, dona Ivone? Ter criado 2 filhos assim, passado tipo pelo assim, processo. quando alguma mãe vem e fala do filho pra mim, ai, meu filho tá assim, eu tô triste, como que a gente vai falar? Fraca, né? Fraca, e eu não aguento mais e tal. Eu sempre falo assim, não, a senhora não pode ficar assim. A senhora tem que ter esperança. Esperança, abrir a porta da sua casa, o portão do seu quintal e nunca fechar pra ele. Por mais que ele tiver errado. Porque é só você que é o ombro dele. É só você que é amiga dele. É em você que ele tem que ter esperança. E se você precisar pedir ajuda para os vizinhos, para os amigos, para as pessoas, não tenha vergonha. Peça. Peça porque ele é teu filho. Dona Ivone, para a gente se encaminhar assim, né, já para o final, como que é olhar para o Fábio hoje e ver, né, olhar para esse homem, ver o que ele se tornou, a família que ele construiu? Qual que é o sentimento que a senhora tem? Olha, eu vou ser sincera para você. Não porque eu estou na presença dele, mas para todas as pessoas que me conhecem, eu falo isso. Não só ele como o outro, mas vamos dizer dele, que ele está aqui agora, e depois vamos falar do outro. Eles são 2 tesouros na minha vida. Nada nesse mundo compra eles. Porque tudo que eu tenho é eles. E hoje eu vivo num paraíso. Porque tudo que eu quero eles me dão. Nós somos simples, somos. Não somos ricos, não somos. Mas nós temos Deus que é rico. E Deus dá para eles e eles me dão. Então eu sou uma mãe vitoriosa. Ela falando de presente, a gente vai lembrando dessa trajetória. A minha primeira ida para casa desse primeiro acolhimento, porque quando eu estava em Blumenau eu não fui. Eu fui uma vez. Mas, claro, lá em Rolândia, que é pertinho de Londrina, eu ia mais vezes para casa. Minha primeira ida para casa, quando eu fui autorizado para fazer a visita, eu falei, o que eu vou levar para a mãe? Né? E eu trabalhava na atividade prática dentro da comunidade terapêutica na padaria. E a gente tinha feito uns pãozão, né? E eu falei, eu vou comprar um pão desse, eu vou levar um pão. Eu tinha uns trocadinhos, né? Vou levar um pão pra ela. Não sei se ela se lembra dessa história. Sim. E daí, eu cheguei pra cozinheira, que é a dona Elza, e falei, dona Elza, eu quero comprar um pão desse aqui que eu quero levar pra minha mãe. Ela falou, não, tu não vai comprar, eu vou te dar esse pão e você vai dar esse pão pra sua mãe. Falei, muito obrigado. E na horta, eu conheci o monitor da horta, fui lá pedir, ele me deu um pézão de alface, então eu embarco pra visitar minha mãe com um pão e com um pé de alface pra levar pra ela do que eu produzi e que ajudei a produzir dentro da comunidade terapêutica. Foi o que eu levei pra ela. Então, assim, não importa a grana. Não importa a riqueza, mas importa se você está fazendo, né, de coração aquilo que você está se doando, aquilo que você está fazendo, aquele presente que você está levando para a pessoa. E eu dei com muita alegria, ela pegou com muita alegria aquele presente, né? E foi a minha primeira ida para casa, eu me lembro como se fosse hoje, foi muito legal aquele final de semana que a gente ficou junto, né? Então Deus proporciona esses momentos para que a gente possa viver em família, para que a gente possa superar as dificuldades que a gente tem e tocar a nossa vida, né? Eu tenho um casal de filhos, tem a Maria Luísa, que tem 13 anos, tem o Josué com 16, então eu preciso ser exemplo, espelho para eles e caminhar com amor, né? União em casa. Então eu tento passar e quero passar tudo aquilo que eu aprendi da minha mãe, da minha família, para os meus filhos. Então é desse jeito que a gente vai vencendo no dia a dia, passo a passo. É muito louco olhar para a senhora, sabe?
tão humilde em todos os sentidos, e ver a senhora falando, nossa, né, eu vivo num paraíso, né, eu sou muito rica. Porque às vezes a gente conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas elas não têm a maior riqueza, né? Elas não têm... Existem algumas pesquisas na área da felicidade, Dona Ivone, que medem, né, como que as pessoas são felizes ao redor do mundo. E não é dinheiro. Até o dinheiro tem um teto. Até tanto, ok, né? Mais do que isso não faz diferença nenhuma. O principal fator de felicidade de uma pessoa é qualidade nas relações. Sabe, isso vai muito ao encontro do que a senhora falou. De investir, de ajudar, de estar ali auxiliando, né? De estar buscando ajuda, de estar buscando informação, né? Não estou falando que os pais aqui precisam ser codependentes, tá? Né? Como às vezes a gente vê pais comprando drogas para os filhos e fica aqui, eu vou te proteger e o traficante não vai, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de ter a porta aberta, mas também para a mudança, né? Vem, eu te acolho, mas nós vamos fazer alguma coisa com isso aqui. Sim. Sabe? Então, a senhora, querendo ou não, mesmo sem toda a instrução do mundo, a senhora foi muito assertiva nas decisões que a senhora teve com o Fábio, né? E é muito legal ver isso, sabe? A senhora falando, não, hoje eu sou rica, hoje eu vivo no paraíso. Não, ela me colocava na parede, ela nunca foi conivente, não. Ela sempre acolheu com um braço, mas no outro ela dizia, não, tu precisa tomar eu te postura, amo, mas... tu tens que correr atrás, vai buscar uma melhora, vai estudar, se recupera de novo, não fica recaído, vamos lá, que vai dar certo, eu estou aqui para te apoiar, e sempre me ajudou, né, no que foi preciso, mas ela sempre foi aquela pessoa que incentivou e nunca aceitou as coisas erradas que a gente fazia, né? Então isso é muito importante ouvir, e também a família que nos escuta, né, que vai ver esse podcast, né, depois acompanhando a Cruz Azul, precisa saber disso, né? Tem instituições para apoiar? Tem, mas a família também precisa fazer a parte dela, né? Fábio, qual que é a mensagem que tu podes deixar, principalmente pensando nessas famílias, pensando talvez em pessoas que estão, né, na dependência química, né, que estão com problemas com vícios de modo geral? Tem uma mensagem final, assim, que você pode deixar para essas pessoas? Tem, claro, com certeza. Acho que a mensagem é essa que nós trazemos aqui, né? Minha mãe tá aqui do lado, isso para mim é um presente grande, né? Poder compartilhar a nossa história para esse pessoal que tá nos assistindo e dizer, é possível, né, mãe? É possível superar. É Mas eu possível. quero trazer uma pesquisa, e falando em pesquisa, para mostrar que é possível. Essa pesquisa foi realizada em 2024, recente agora, com 518 comunidades terapêuticas que têm um contrato com o governo federal. Então você que nos acompanha, que está na dúvida, que está com medo de qual vai ser o acolhimento dentro de comunidade terapêutica, essa pesquisa aponta que 90% mais, né, do índice, 90% de satisfação deu superior a 90% em todos os quesitos em comunidade terapêutica. De 518 comunidades terapêuticas que foram avaliadas, que têm contrato com o governo federal, pelo departamento, né, o DEPAD do MDS. Essa pesquisa foi realizada pela Faculdade Federal de Minas Gerais, apontou um índice de satisfação maior do que 90% em todos os quesitos: alimentação, acolhimento, equipe técnica, operacional, a estadia dentro da CT, o programa de acolhimento, o trato lá dentro, né? O manejo lá dentro, né? O tempo de acolhimento, as fases, como se recebe a família. Então, apontou 90%. Então, isso significa que dá resultado, e as comunidades terapêuticas é uma porta para esse problema chamado dependência química, né? Não são só as comunidades terapêuticas, tem outros serviços, mas hoje a gente vai destacar sim as comunidades terapêuticas e o papel relevante que elas têm, né, para o nosso Brasil. Então, vale a pena, acredite, se você está buscando ajuda, procure uma instituição, né, que faz esse acolhimento, e vamos lá, vai dar certo. Isso que tu trouxe hoje, Dona Ivone, foi um prazer receber a senhora aqui. Obrigada. Tá? É muito bom, muito esperançoso conversar com uma mãe na idade da senhora, com a história difícil que a senhora tem, sabe? E ouvir a senhora falar o quão rica a senhora é. Tá? Então, obrigada pela sua participação aqui. Fábio, obrigada. Tá? Tu sabe o quanto tu é especial para nós, o quanto tu é especial para mim também como colega de trabalho. E, gente,
É isso, esse foi mais um programa, mais um episódio do podcast Stay Free. E hoje a gente conseguiu ver um pouco sobre comunidade terapêutica, sobre acolhimento, a gente conseguiu ver um pouco da história do Fábio também. Então, se você talvez está precisando de ajuda, precisando de um encaminhamento, você não sabe por onde começar, eu não sei o que fazer, né? Entre em contato conosco, nós estamos aí para ajudar, essa é a nossa causa, né? A questão da dependência química e dos vícios também, de modo geral, e a gente está à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.